Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse devocional. Bom dia para aqueles que estão assistindo de manhã, boa tarde para aqueles que estão assistindo mais tarde. O lançamento desse devocional às 6 horas da manhã, mas algumas pessoas assistem depois. E boa noite, se você está assistindo no final do seu dia. O importante é que você está aqui, estou muito feliz com a sua presença. Não esquece de deixar um comentário aí que eu adoro ler o que vocês dizem. E hoje nós falaremos sobre os templos. Antes, porém, como a gente faz sempre, eu vou colocar um hino e depois vamos fazer uma oração. Nosso bondoso e amado Pai Celestial, nós somos tão gratos por vivermos numa época em que templos estão sendo construídos pelo mundo inteiro. As tuas casas, elas são um lugar de adoração, de revelação, de força, de entendimento e de poder. Nós te pedimos que nos abençoe enquanto tratamos desses assuntos sagrados, para que possamos alcançar maior entendimento e viver segundo o padrão celestial. Em nome de Jesus Cristo, amém. Beleza, pessoal, eu quero falar sobre os princípios do Evangelho com vocês em maio. Eu já até fiz o esquema como é que vai ser, acho que eu anunciei para vocês, né? Mas, nesses últimos dias de abril, eu pretendo falar sobre o templo. Eu comecei a ser oficiante do templo, eu acho que faz uns 3 meses, e tem sido excelente. Acordo cedo, 5 horas da manhã, pego o metrô cheio, mas quando chega lá compensa tudo. É uma grande bênção estar com os irmãos tão bondosos, me ensinam, né, os deveres de oficiante, ainda sou verdinho, estou aprendendo, e é muito legal servir na casa do Senhor. É uma experiência significativa que acho que todo membro deve ter. Se você tem um templo perto da sua casa, procura ser oficiante. É um sacrifício, mas é um sacrifício que traz bênçãos, porque é um sacrifício que é divino, né? Algo que o Pai Celestial nos pede que estejamos no templo. E se você não consegue ser oficiante, porque já tem muitos oficiantes, o horário não dá, seja um procurador, vá ao templo para poder servir. E eu quero falar algumas coisas que vão servir para aqueles que não passaram para o templo ainda, ou seja, que não entraram na casa do Senhor, às vezes até não são membros da igreja, mas têm curiosidade sobre esses edifícios. Nós temos muitos desses edifícios levantados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Dia virá em que teremos um em cada canto do Brasil, né? A gente já tem pelo menos um em cada região. Aqui em São Paulo, por exemplo, temos o Templo de São Paulo, que foi o primeiro a ser construído na América Latina. Foi dedicado em 1978. Temos aqui no estado de São Paulo também um outro, que é o Templo de Campinas, e já mais alguns anunciados. E alguns até já têm abertura de terra, e estamos animados aí para ter mais templos, para servir um maior número de membros. Bom, eu estou colocando a foto aqui do templo de Salt Lake City, que é onde fica a sede da igreja, tá bom? E esse templo, ele é especial por muitos motivos. Ele está sendo reformado agora, ele não está assim, mas o mesmo sagrado que nós temos no templo de Salt Lake, temos como sagrado o templo de São Paulo ou qualquer outro templo do Brasil. Ele pode ser grande, pode ser pequeno, ele pode ter um visual mais moderno, ou pode ter um visual mais antigo, pode ter o anjo Moroni, que aqui acho que não está mostrando, vamos ver se na próxima mostra. Próxima imagem. Peraí. Falhas técnicas. Aqui, ó. Essa foto aqui tem um anjo Moroni, né? O editor pode colocar aí melhor para vocês enxergarem.
Mas o que eu quero mostrar para vocês... é para baixo que vai. É a pia batismal, essa parte aqui do templo. Então, todo templo tem várias salas. E nas salas se realizam ordenanças, rituais sagrados que só podem ser realizados dentro do templo. Uma capela, todas as pessoas podem entrar para visitar, caso você não seja membro, você deve ir, porque vai aprender mais sobre a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. Tem lugares especiais, como por exemplo, a mesa do sacramento. Lá nós realizamos todo domingo a distribuição do pão e água em lembrança do corpo de Jesus Cristo. Então, na capela é o lugar da reunião sacramental. Tem também, geralmente, uma pia batismal. Próximo lá ao banheiro, tem um lugar onde a gente enche de água e realiza batismo. Então, uma vez por semana, uma vez por mês. Quando tem batismo, a gente tem uma reunião especial para receber essas pessoas à nossa irmandade. E elas são batizadas, imergidas na água. Então, é um local para um ritual específico que é o batismo. Existem outras ordenanças, outros rituais que são performados aqui dentro do templo. E um deles se chama batismo pelos mortos. As pessoas que morreram sem ter a oportunidade de receber o evangelho aqui na terra, elas ouvem de ministros espirituais lá no outro lado do véu, né? No outro mundo, o mundo dos espíritos. Lá tem missionários pregando. Nós vamos estudar isso ainda em Doutrina e Convênios, quando a gente chegar lá na sessão 138. A última, né? A última sessão, depois vem as declarações. E nós vamos aprender mais sobre isso. A Bíblia também fala que Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. É uma doutrina que está lá na Bíblia, mas que poucas igrejas entendem. A Igreja de Jesus Cristo, por ser a mesma igreja dos tempos primitivos e que foi restaurada, tem essa doutrina. Então, nos templos, nós realizamos batismo pelos mortos. A gente não pode realizar um batismo por alguém que já morreu numa capela. Só pode ser feito dentro do templo. Então, aqui dentro do templo existe um lugar, né, que nós fazemos isso. E tem uma pia. Nem todas têm esse visual, né? Essa parede bonita, amarela. Cada um tem um visual diferente, porque cada templo é diferente. Mas elas seguem esse padrão. Essa pia batismal, ela fica no nível abaixo do solo. Isso é importante, porque lá em Doutrina e Convênios, o profeta Joseph Smith explicou que isso é um simbolismo de que esses batismos são realizados por pessoas que estão no mundo dos mortos. Então, é importante que esteja abaixo do nível que os mortais convivem. E também, deixa eu ver se eu tenho outra figura aqui, ó. Ela está sobre 12 bois. Está um pouco pequeno, o editor pode achar uma imagem melhor aí e colocar, por favor. Esses 12 bois simbolizam as 12 tribos de Israel. Lá no Templo de Salomão, quando ele foi construído, havia uma pia para lavagens dos sacerdotes com 12 bois. Nós sabemos, pelas escrituras da restauração, que o batismo não foi inaugurado na época do Novo Testamento. Já havia batismo desde Adão. Então, é muito provável que o Templo de Salomão performava também essa ordenança introdutória do Evangelho, até porque os nefitas, que eram israelitas antes de Cristo, tinham batismo e fala muito de batismo. Essa palavra não se encontra hoje no nosso Velho Testamento, até porque a palavra batismo é do grego, e nas traduções que não chegaram, ficou como alguns rituais do templo que exigiam lavagens, água, ficou assim, lavagens, né? Abluções. Então, não dá para saber só pelo estudo do Velho Testamento que eles tinham batismo. A gente precisa de um exame mais aprofundado e da restauração. Porém, os batismos que aconteciam no Templo de Salomão, ou as lavagens, como queira, elas não eram pelos mortos, porque os mortos não podiam ser redimidos até o tempo de Cristo. Foi Cristo que inaugurou a pregação do Evangelho aos mortos e depois revelou a Pedro, a igreja da Antiguidade, que esses batismos deviam acontecer. Tanto que Paulo, ele fala que uma evidência da ressurreição é o batismo pelos mortos. 1 Coríntios 15, 29.
De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Ou seja, se não há ressurreição, por que a gente faz batismo pelos mortos? É basicamente isso que Paulo está perguntando, né? E aí ele testifica, há sim uma ressurreição, e é por isso que a gente batiza eles, para que eles tenham a oportunidade de uma ressurreição gloriosa. Aí ele fala dos 3 graus de glória e fala que nós queremos ressuscitar num corpo celestial. Só ler a passagem que está aqui em 1 Coríntios 15, que vocês vão poder entender mais sobre isso. Mas era isso que eu queria falar para vocês aqui, pessoal, que dentro do templo realizamos ordenanças, e a ordenança introdutória do evangelho é o batismo. Aqueles que não tiveram a oportunidade de nascer de novo, de receber o evangelho, ou por rebelião, como no tempo de Noé, né? Eles foram rebeldes, não aceitaram a palavra de Noé, ou aqueles que nem tiveram oportunidade de ouvir, morreram sem ouvir a verdade. Lá eles podem, só que precisa de um corpo para o batismo. Então a gente vai e se batiza em lugar e a favor daquele que foi falecido. Este é um momento sagrado, mas não significa que o espírito do morto vai entrar no corpo de seu procurador para o batismo. Não é nada macabro, não tem nada de absurdo. É simplesmente uma maneira de performar uma ordenança essencial em lugar, numa obra vicária, em lugar daquele que não teve a oportunidade. A ordenança precisa ser realizada porque Jesus Cristo ensinou que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o batismo é essencial. E a igreja, isso é uma evidência maravilhosa, né? Que é a igreja verdadeira. Ela tem esses templos para ajudar na salvação dos mortos. Assim, os membros se tornam salvadores do Monte Sião, como ensinado nas Escrituras. Obrigado por terem assistido hoje. Encontro vocês amanhã. Tchau, tchau.